Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, lindezas. Na videoaula de hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo porta-óculos aqui de gatinho. Vamos aos materiais que a gente vai utilizar. Vou começar pelas agulhas. Tô usando a 3,5 para a base e a 2,5 para as orelhinhas. Eu utilizei o barbante cru número 6 da marca Dubon. Utilizei também a linha preta da linha Bela Pinguim e também o bege da linha Anne. Como a linha Anne é um pouco mais fina, eu utilizei o fio de dentro do novelo e o de fora também para ficar um pouquinho mais grosso. Vamos precisar também de tesoura, cola quente ou cola de tecido para fazer a aplicação da nossa base no lado avesso. Nós vamos dar início aqui com um total de 22 correntes. Pode subir aí 22 correntes, normalmente, sem segredo. E depois a gente volta para dar início à nossa primeira carreirinha. Fiz aqui as 22 correntes, agora a gente vai dar laçada na agulha, vai voltar na quarta corrente, vai pular 3, 1, 2, 3, na quarta, faz um ponto alto. Essas 3 correntes que a gente pulou, já vai fazer a altura de um ponto alto. Agora, é só seguir com ponto alto até o final. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto na última correntinha. Nessa última correntinha, nós vamos fazer um aumento de 5 pontos altos. Só que a gente vai ter uma mudança de cor. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto dos 5. Vou fazer mais um nessa cor. E a partir do terceiro, eu vou mudar de cor. Se você vai fazer com cor única, se você não vai mudar de cor, não precisa cortar fio, não precisa mudar de cor. Só ignorar o que eu tô falando e seguir com esse mesmo fio. Como eu vou mudar de cor, eu vou pegar o fio seguinte. Lembra que a gente precisa de 5 aumentos, aqui eu já fiz 2. Os outros 3 pontos serão com outra cor. Já peguei aqui o meu segundo fio, tô trabalhando com as duas pontas para ele ficar um pouquinho mais grosso. E para essa correntinha aqui seguinte ficar desta cor, eu vou voltar uma laçada, vou enfiar minha agulha aqui e desmanchar só uma laçada e deixar as duas pontinhas aqui. Agora eu pego esse meu fio de outra cor, vou encaixar ele aqui, dou uma segurada e venho para fazer um ponto alto normal. Laçadinha normal, puxa. Agora eu vou puxar um, primeiro ponto alto, e agora eu puxo 2. Viu que a gente fez um ponto alto e agora essa laçada aqui em cima vai ficar de outra cor. Então, a gente precisa de 5 pontos altos nessa mesma correntinha, eu já tenho 3. Então, agora eu vou fazer mais 2, arrematando esses fiozinhos aqui. Esse do nozinho inicial, eu vou deixar pra arrematar na outra carreira. Neste momento, eu vou arrematar só esse da nova cor. E esse fio aqui que a gente não cortou, eu vou fazendo como se eu estivesse arrematando ele sem cortar. Então, já fiz meu quarto ponto, né? Meu quarto ponto. E agora eu vou fazer o quinto. Já tenho aqui, nessa corrente, os 5 pontos altos que eu precisava. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu venho aqui, ó, pro ponto seguinte, dando a volta. Essa ainda é a primeira carreira, tá, gente? É porque a gente tá trabalhando com trabalho circular. Agora, eu vou fazer um total de 6 pontos com essa mesma cor aqui. Aqui eu já fiz o primeiro, né? Depois os aumentos. 2, 3... 4, 5, 6. Depois dos aumentos com a nova cor, eu conto 6 pontos altos com essa mesma cor. Agora, eu já posso cortar esse fio colorido aqui. Corto um pouquinho grande para arremate. E vou pegar o meu barbante, que eu não cortei, e vou voltar a trabalhar com ele. Esses aqui que a gente já arrematou lá de trás, passa pra frente para não ficar arrematando novamente. Agora, eu pego só esse daqui, que eu não cortei, e vou voltar a trabalhar com ele. E vou aproveitando e arrematando o marronzinho que eu estava utilizando. Se quiser vir e cortar logo esses aqui que a gente passou pra frente, que aí não confunde vocês, né? Cortou, porque já tá arrematando. Já tá arrematado, aí pronto. Agora, a gente vai seguir aqui. A gente faz um total de 6 pontos altos na cor cru, tá? Pode cortar o fio, vou cortar já pra não confundir vocês.
Agora a gente vai utilizar outra cor novamente. Quem não estiver fazendo de duas cores, só continuar, gente. Ignora essas trocas de cores aqui. Fiz mais um ponto alto aqui pra gente ficar com 7 pontos altos cru. Agora a gente coloca o preto. O preto eu vou usar só um fio mesmo, porque ele já é bem grossinho. Agora a gente vai, não corta o cru, só adentra o preto do mesmo jeito. Como se a gente já tivesse com ele aqui pra fazer um ponto alto. Faz o seu ponto alto e arremata o que tá aqui embaixo, ó. E agora a gente vai trabalhando, arrematando o cru também, pra gente utilizar ele daqui a pouco. Como a gente fez 7 pontos altos na cor cru, então aqui no preto a gente vai ter 5 pontos altos antes do aumento. Chegou na última correntinha, é a hora do aumento. Então, 5 pontos altos na última correntinha. Tenho aqui o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro e quarto. Como a gente tá fazendo o aumento na primeira correntinha, a gente já tem um ponto alto aqui. Então, com o preto, a gente faz 4 pontos altos. O preto é ruim isso, gente, a visibilidade. Mas aqui tem 4 pontos altos, ó. Com o preto, a gente tem 4 pontos altos. E com esse primeiro aqui que a gente fez lá no início da carreira, a gente soma 5 pontos. Então, a gente vem aqui na nossa última correntinha, né? Na segunda correntinha dos pontos altos. E faz um baixíssimo. Só que a gente vai fazer o baixíssimo puxando já o cru. Pra gente começar uma nova carreira. Vem aqui no mesmo espaço do baixíssimo, faz um ponto baixo, 2 correntes, que é para dar início ao primeiro ponto da carreira seguinte, da segunda carreira. Agora, a gente vai trabalhar com pontos altos até o finalzinho lá, até chegar nos aumentos. Chegou no aumento, eu volto com vocês. Ah, e outra coisa, gente, pode cortar o fiozinho preto, tá? Que a gente vai utilizar ele de novo, mas não vai ser agora, então pode cortar, pra não atrapalhar vocês. Chegou aqui no aumento, a gente vai fazer aumento em cima de aumento. Então, no primeiro aumento aqui do 5, eu já vou fazer 2 pontos altos, com a cor crua ainda. A gente vai fazer agora cor em cima de cor. Segundo ponto alto dos aumentos, 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Agora, a gente pega o nosso marronzinho, né, pra gente trabalhar com a cor. Já vai arrematando o cru, tá, gente? Então, vou pegar aqui o meu marronzinho, já arrematando o cru, vou fazer o primeiro ponto alto. Como é aumento, o segundo ponto alto. Dá uma puxadinha no cru aqui pra regular essa última correntinha. E agora, a gente segue fazendo os aumentos. Esse é o quarto aumento. E agora, eu vou pro último. Já fiz aqui a minha parte oval com os aumentos, agora é só seguir com esses pontos altos aqui no marrom, arrematando o cru. Marrom em cima de marrom. E aí, gente, cheguei aqui no meu último marronzinho, vou fazer mais um à frente, com o fio marrom. Agora, a gente vai fazer assim, nessa parte a gente vai fazer marrom em cima de marrom, né? Cor em cima de cor. E quando chegar nessa parte aqui, cada carreira a gente vai passar um pontinho à frente. Na primeira carreira, o marrom terminou aqui, na segunda termina aqui, na terceira vai terminar aqui. Sempre um pontinho à frente aqui. Pode cortar o marrom. Corta o que você arrematou. Vou cortar aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Agora, a gente volta pro nosso cru, arrematando o marrom que a gente finalizou e cortou agora. Aí, a gente vai fazer 5 pontos altos na cor cru. 5. Porque, do mesmo jeito que a gente passou um pontinho pra frente aqui no marrom, a gente vai passar um pontinho pra frente aqui no preto. Então, é meio que um espelhado aqui essa parte, né? Porque você vem aqui, você vem de lá pra cá. E faz aqui. Só que quando a gente chega no preto, é como se a gente estivesse fazendo o reverso. Então, aqui, um pontinho antes do preto, a gente vai mudar de cor. Reserva lá o cru sem cortar. E já vem com seu fio preto aqui, no último pontinho cru antes do preto. Vem normal, pra fazer um ponto alto. E já vai arrematando de novo. Vou cortar aqui o marrom, pra não confundir vocês. Agora, a gente continua com o preto. Arrematando o preto e o cru. Chegou no aumento, aumento em cima de aumento. Eu vou já cortar o cru aqui, porque como ele é barbante, ele tá tomando destaque no preto. Então, não vou arrematar ele por muitos pontos, não.
Eu acabei cortando o cru aqui, porque como ele é barbante, é mais grosso, ele tá tomando destaque no preto. Então, quando chegar na parte preta, eu vou cortar o cru. Aumento em cima de aumento, passar meu fio pra frente, porque já arrematei. Tô no primeiro aumento. Agora, no segundo, aumento em cima de aumento, lembra? Quinto aumento. Prontinho, já fiz aqui meus 5 aumentos. Agora, eu vou fazer o baixíssimo ali e o baixo para a próxima carreira. Volto com o meu fio cru. O baixíssimo, a gente já puxa o fio cru, tá? Vou vir aqui na segunda correntinha. Em vez de puxar o preto para fazer o baixíssimo, eu puxo o fiozinho cru. Venho e faço um baixo com cru também. E subo 2 correntinhas. Pronto, terceira e última carreira iniciada. Agora, a gente segue aqui com fio cru novamente, até chegar nos aumentos, pra gente trabalhar cor em cima de cor. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, e agora a gente vai intercalar um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto. Novamente, cor em cima de cor, vou começar com um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, um ponto alto. Um aumento. Um ponto alto. O próximo é um aumento, mas a gente vai trocar de cor. Então, vem com marronzinho. Agora, vem com marronzinho no próximo ponto. E o próximo ponto já é aumento. Então, vem com marronzinho normal pra fazer um ponto alto. Já arremata o cru, sem cortar. No marrom, dá pra gente fazer sem cortar o cru, porque ele não destaca tanto. Agora, no preto, a gente vai ter que cortar, porque ele ficou muito destacado, ficou mostrando. Então, um aumento, né, com o marronzinho. Um ponto alto. Um aumento e um ponto alto. E essa sequência de um aumento e um ponto alto é até terminar os aumentos da carreira anterior. Eu tenho o meu último aumento aqui, ó, 1, 2. No último vai sobrar pra mim fazer um ponto alto. Eu faço um ponto alto, aqui não tem aumento mais, então agora vai ser ponto sobre ponto. Então, eu venho nos pontos seguintes, trabalhando só ponto sobre ponto com marronzinho. Como eu disse, aqui a gente vai um ponto à frente da cor. Então, terminou na carreira anterior aqui, caminho com a minha cor por mais um ponto. Agora sim, a gente corta o fio e volta a trabalhar com o cru, arrematando esse aqui que a gente cortou. Vamos fazer aqui um total de 3 pontos altos com o cru, porque um ponto antes a gente já vai colocar o preto, né? Então, já pega aqui o pretinho e talvez se mistura com o branco e não mostre tanto o cru. Faz aqui o primeiro ponto, ponto alto normal. E aí, a gente trabalha um ponto alto pra cada de base até os aumentos. É, gente, não tem jeito. Tem que cortar o cru na hora de trabalhar com preto, senão vai ficar mostrando. Cheguei aqui nos aumentos, não vai dar pra vocês verem, gente, porque o preto, o ruim do preto é isso. Mas eu tô aqui no meu primeiro aumento, vou começar com um aumento. Agora, um ponto alto sozinho, um aumento, 2 no mesmo lugar. Próximo vai ser 1, depois 2, ponto alto no mesmo lugar. O próximo 1, depois 2 no mesmo lugar. E do mesmo jeito que lá no marronzinho a gente terminou com um ponto alto sozinho, aqui a gente termina no preto. E agora a gente faz um baixíssimo aqui. Passa o fiozinho preto pra trás. E essa foi a última vez que a gente trabalhou com fio colorido. Agora é só quando a gente vai fazer as orelhinhas. Pega o cru de novo, vem no mesmo lugar onde você fez o baixíssimo com preto e faz uma correntinha. Agora, a gente vai fazer pontos baixos. Só que a gente vai fazer pontos baixos pegando somente uma alcinha. E a gente vai pegar a alcinha da frente. Arremata o cru. Tá vendo que a gente tem 2 alcinhas, ó. 1, 2. A gente vai pegar essa primeirinha aqui da frente. E vai fazer nela um ponto baixo. Que é pra gente fazer o contorno.
fazendo assim só com uma alcinha, pegando a alcinha da frente, ele vai formar como se fosse um murinho, que vai dar o formato arredondado pra gente. Arrematei bastante o cru. Aí ele pode ficar reto assim, ó, agora, vai dar impressão. Mas depois ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí forma uma paredinha, vamos dizer assim. Vou fazer aqui até chegar ali no meu colorido e volto com vocês. Mas não tem segredo, é um ponto baixo pegando a alcinha da frente pra cada pontinho de base, sem aumento, sem diminuição. Gostei de fazer o contorno com outra cor. Eu vou continuar com o cru. Vou ensinar pra quem quer fazer trocando de cor, o acabamento também. Não tem segredo. Do mesmo jeito que a gente começou iniciando com ponto alto, se você for trocar de cor, você começa iniciando com ponto baixo, né? Pega aqui o seu fio de outra cor, vem com a laçadinha aqui na primeira alcinha e puxa. Como se você estivesse fazendo um ponto baixo mesmo. É um ponto baixo. Aí já passa pro seguinte, arrematando o fio com ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu gostei do resultado aqui com o cru, então eu vou continuar com o cru. Mas quem quer trocar de cor é desse jeitinho, tá? Vou dar o contorno em ponto baixo por todo o meu trabalho aqui, até encontrar com o meu primeiro ponto baixo aqui. Fiz aqui o meu último ponto baixo, já encontrei aqui com o primeiro. E vou fazer nele, no primeiro ponto baixo aqui, outro ponto baixo. Mas dessa vez, a gente vai fazer pegando as duas alcinhas mesmo. Pronto, já fiz o meu primeiro ponto baixo da última carreirinha. Essa aqui é a carreirinha de número 5, porque aqui com ponto alto a gente fez 3 carreiras, com ponto baixo a gente fez a quarta, e agora a gente vai fazer a quinta. Lembrando que a primeira carreira de ponto baixo é pegando somente a alcinha da frente. A partir de agora, a gente pode fazer os pontos baixos pegando as duas alcinhas, tá? Aí, não tem segredo. Da mesma forma, a gente vai seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base em todo o contorno do nosso trabalho. A gente vai fazer 5 ponto baixo até encontrar aqui com o primeiro. Já me encontrei com o primeiro, então vou fazer só meu último ponto baixo e vou cortar o fio aqui pra gente fazer um arremate com um ponto falso, pro nosso pontinho ficar invisível onde finalizou. Só puxar aqui pra cima e a gente já arremata. E aí, ele vai ficar nesse formatinho aqui, gente, ó. A gente vai arrematar esses fios, cortar, mas ele vai ficar nesse formato aqui, tá vendo, gente? Se vocês quiserem esse murinho um pouquinho mais alto, pode fazer mais uma carreira de ponto baixo. Como o intuito dessa peça aqui, a cliente me pediu somente para guardar óculos, ela disse que essa espessura tá bom. Então, eu vou deixar assim, mas se você quiser subir mais uma carreira de ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, vai ficar um pouquinho mais alto, isso aqui que a gente tá chamando de parede, tá vendo? Pra gente fazer esse arremate invisível, pega a sua agulha de tapeceiro, tá? Passa o fiozinho aí que você cortou, finalizando a sua peça. E a gente vai fazer assim, ó. Passou o fio na agulha. Deixa eu puxar mais pra cá. Passou o fio na agulha de tapeceiro, você vem no primeiro pontinho onde você começou a peça. Por trás do primeiro ponto, você enfia a agulha e puxa o fio pra frente. Puxou o fio pra frente. Você vai vir pela frente da peça, no seu último ponto, e vai enfiar a agulha aqui por cima, ó. Por cima, no meio do pontinho. Enfiou no meio do ponto, você vai pegar só uma alça. Pegou a alcinha da frente, no meio do ponto baixo, pega a última alça. Pegou a última alça, vem aqui no último ponto, ó. O mesmo ponto onde tá saindo o seu fio. Enfia a agulha, empurrando pra trás. Pegando os dois pontos, tá vendo? Enfia a agulha empurrando pra trás, pegando as duas alças. Agora, você vai puxar tudinho, todo o seu fio, e vai ajustar. Pronto. Ninguém vai perceber que foi aqui que terminou a sua peça. Agora, pra gente arrematar esse último fio, a gente vem do lado avesso, pega essa mesma agulha aqui e vem passando a agulha por detrás das duas alcinhas do ponto baixo. E aí, você faz... Olha, eu acho que no mínimo, você deve fazer isso por uns 6 pontos baixos, pra ficar bem arrematado. Eu gosto de ir até mais do que 6. Mas 6 pontinhos aí, você pode fazer isso por trás de 6 pontos baixos, o seu fio já fica bem arrematado. Ajusta aqui, ó, pra não repuxar muito a sua peça. E pode cortar esse fio. Voltei com a base arrematada, tá? Tirei os fiozinhos daqui, da mesma forma que eu arrematei o branco aqui, passando pelas duas alcinhas do ponto alto, eu arrematei os outros e vocês podem arrematar. Agora, a gente vai fazer o rostinho. A gente vai tomar como base o colorido. Quem não fez colorido, vai contar a partir do último aumento. Aqui a gente fez o último aumento da primeira carreira, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. No quinto pontinho, a gente coloca o nosso olhinho aqui.
em cima do 5º pontinho, tá? Depois do aumento. Do outro lado, a mesma coisa. Vem o aumento, conta 1, 2, 3, 4, 5. No 5º pontinho, a gente põe o nosso olhinho, bem em cima. O preto no vídeo é bem complicado para ter visibilidade, viu? Tô fazendo com preto porque foi a cor que a cliente pediu. Mas, enfim, gente, não tem segredo. Pega o aumento aí, conta 5 pontinhos, depois do aumento. Depois do último aumento, você vai contar 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Em cima do 5º, em cima, bem em cima mesmo, você coloca o olhinho. Aqui, do mesmo jeito, você vai procurar o último aumento, no meu caso é esse. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Em cima do 5º pontinho, você coloca o olhinho. E aí, você coloca as travas de segurança. Aqui atrás, ó. Coloquei as travinhas. Como a peça é pra ficar assim e servir de porta-óculos, pra não ficar alto assim, a gente vai dar uma cortadinha nessa pontinha preta aqui que fica pra fora. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço. Quem não tem os olhos assim, próprio para amigurumi, dá pra fazer com linha. Só você começar com um anel mágico e fazer 6 pontos baixos, que vai formar um círculozinho redondo assim. Aí você arremata e cola nessa posição. Agora nós vamos fazer a boquinha do gatinho com a agulha de tapeceiro e a linha preta. Cortei um fio grande, tá vendo? Que é pra gente ter espaço pra trabalhar e ficar fácil pra arrematar depois. Porque se o fio fica muito curtinho, não precisa ser extra grande. Mas se ficar muito curtinho, vai ficar ruim na hora do arremate. Então, passa aqui a sua linha na agulha. Eu vou trabalhar com ela assim, ó, pra fazer o fio duplo. Mas você pode trabalhar com ela única assim, ó. Eu vou dobrar pra gente trabalhar com fio duplo. E aí, a gente vai vir aqui, ó. Na carreira, na primeira carreira, que a gente tem as correntinhas iniciais, que a gente fez os pontos altos dentro. Eu tô explicando assim pra quem não fez o trabalho com cor, gente, com cor diferente. Você vai vir bem no meio dos olhinhos aqui, ó. Essa parte é no olhômetro. Vem no meio dos olhinhos e enfia o seu fio. Vem por trás e tira a agulha daqui, ó. Agora, por 2 carreiras. Agora, você vai passar esse fio em cima de 2 carreiras. E vai enfiar a agulha aqui, na mesma direção, uma carreira, 2 carreiras depois, pra poder puxar o seu fio pra trás. Fiz o narizinho, ajusta o fio pra ficar retinho. Você vai contar 3 pontinhos, 1, 2, 3. Vai vir aqui no meio, ó, do ponto alto, do terceiro ponto alto, e puxar o seu fio. Puxou o seu fio, ajusta ele bonitinho. E vem aqui, ó, onde você saiu inicialmente. Enfia a agulha, puxa pra trás. E agora, por trás também, novamente, vamos contar 3 pontos altos. No meio do terceiro, a gente enfia a nossa agulha. Puxa pra frente e volta novamente aqui onde a gente já tinha saído. E tá pronto o nosso narizinho e boquinha. Pra arrematar, você vem aqui atrás e passa ele por trás dos pontos. Como aqui a gente tá com pontos altos, a gente vai passar por trás das 2 correntinhas de baixo dos pontos altos. Tenta pegar só essas 2 correntinhas, não invade a frente da peça com a agulha, pra não mostrar a nossa linha preta. Quando eu falo não invade a frente da peça, eu tô falando isso daqui, gente. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Tô falando isso daqui, ó. Enfiou aqui e, de repente, lá na frente fez assim, ó. Então, já corta o seu fiozinho aqui. Aí, aqui atrás, você vai fazer do mesmo jeito, com o fiozinho inicial. Passando por detrás dos pontos. Sempre conferindo se a agulha não tá invadindo a frente da peça. E arremata. Aí, a gente corta essa pontinha aqui, ó, pra não ficar muito estufada a peça. Se você não tiver uma tesoura que corte, você pode esquentar a pontinha de uma faca e cortar só essa parte, gente. Só essa parte que tá aqui pra fora. Não inventa de afundar muito não, principalmente se for com coisa quente, pra não queimar a sua trava e não soltar. Se você não quiser, você não precisa fazer o puxadinho da bochecha, tá? Fica bonitinho sem também. É porque aqui ainda tá faltando as orelhinhas. Mas a gente vai aproveitar aqui, ó,
a direção da boquinha. Vai contar 2 pontos depois da boquinha. A gente vai contar o primeiro, na verdade, onde a gente tá entrando com a nossa linha da boquinha. 1, 2. No terceiro, a gente enfia a nossa agulha. Aí, a gente conta 1, 2, 3, 4 pontinhos e passa a agulha pra trás, ó. Puxa aqui pra cima, pra ele ficar mais assim, na diagonal. E agora, a gente vem um pouquinho à frente, um pontinho à frente, ó. Um pontinho depois de onde a gente finalizou na carreira de baixo e traz o nosso fio. E a gente entra no mesmo lugar que a gente foi inicialmente. Agora, a gente pode, no olhômetro, tomar base aqui na direção, ó. Aqui embaixo, na mesma direção do primeiro, que é o mais curtinho. E puxar o nosso fio. E novamente entrar no primeiro pontinho. E prontinho. A gente fez aqui a nossa bochechinha. Voltem o vídeo e tudo que vocês fez aqui, vocês vão fazer desse lado. Para arrematar da mesma forma que a gente fez também. Vamos pegar aqui as alcinhas de trás dos pontinhos, sem invadir a frente da peça e passar a nossa agulha. Para fazer a olheirinha, eu vou utilizar a agulha 2,5, tá bom? Vou começar pelo fio marrom, que é para vocês terem maior visibilidade. E aí, vocês vão fazer a segunda orelhinha com o fio preto ou com o cru, se você estiver fazendo com única, seguindo a mesma receitinha. São 2 orelhas, a gente vai fazer 2 iguais, então eu vou fazer só uma com vocês e as outras vocês vão fazer sozinho. Vamos começar com um anel mágico. E vamos subir dentro desse anel 3 correntes. Agora, a gente faz 1, 2, 3 pontos altos. Com as 3 correntinhas iniciais, a gente vai ficar com um total de 4 pontos altos. Agora, vamos fazer um ponto alto duplo. Pra fazer o ponto alto duplo, pra galerinha que tá iniciando aí, vou ensinar. Não tem segredo, a gente só dá 2 laçadas. 1, 2. Então, a gente tá no nosso segundo ponto alto duplo. E agora, a gente faz o terceiro ponto alto duplo. Então, são 3 correntinhas para iniciar, mais 3 pontos altos. Com as 3 correntinhas iniciais, a gente vai ficar com um total de 4 pontos altos. Depois, a gente faz 3 pontos altos duplos e agora a gente faz 2 correntinhas. Agora, a gente faz tudo que a gente fez aqui, só que espelhado. O que é espelhado? Na área de trás para frente. Então, se aqui a gente começou com 4 pontos altos, desse lado a gente vai terminar com 4 pontos altos. Então, vamos dar 2 laçadas na agulha, porque desse lado a gente vai começar com 3 pontos altos duplos. 2, 3. Depois, no meu terceiro ponto alto duplo, eu vou fazer meus 4 pontos altos. Já posso ir fechando, não fecha todo, mas já fecha um pouquinho o anel para facilitar. Primeiro ponto alto, segundo, terceiro ponto alto e quarto. Agora, a gente fecha o nosso anel mágico. Puxa aqui o anel para ficar bem fechadinho e a gente já tem quase a nossa primeira orelhinha. Vamos virar o nosso trabalho e voltar com pontos baixos, para dar acabamento nessa orelhinha. Vai ser um ponto baixo para cada pontinho de base. E ali na correntinha, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Aqui na correntinha, a gente vai pegar assim, ó, uma alcinha só da correntinha, para fazer um ponto baixo em cada correntinha que a gente fez de separação. E agora, a gente volta a trabalhar pontos baixos. E tá pronta a nossa orelhinha. Agora, a gente vai pegar esse fio aqui daqui que a gente terminou a orelhinha e vamos cortar ele um pouquinho maior pra gente fazer a costura dele na peça. Agora, vocês vão fazer aí a segunda orelhinha, tá? Seguindo essa mesma receita. Não vou fazer com vocês porque é a mesma coisa, senão vai ficar repetitivo e longo o vídeo. Puxa o fio todo aqui pra frente e eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai costurar. Esse fio que vem do anel, já pode cortar. Você já fechou o anel, já tá bonitinho, já pode cortar ele.
o lado certo de costurar a nossa orelhinha é o lado dos pontos altos. O ponto baixo vai ficar do lado avesso mesmo, a não ser que, quando você chegar aqui, terminar os seus pontos altos, se quiser os pontos baixos do lado certo, você corta o fio e inicia daqui. Mas aí você vai ter mais um trabalhinho do arremate. Lembra que os pontos baixos a gente trabalhou só com a alcinha da frente? Então, esses pontos baixos aqui estão trabalhados na alcinha da frente e essas alcinhas aqui são as alcinhas de trás que não trabalhamos e é nela que a gente vai fazer a nossa costura. Para saber a posição certa, posiciona a sua peça assim, pra cima mesmo, e coloca a orelhinha assim, onde você acha que vai ficar bom. Eu posiciono um pouquinho depois do olhinho. Então, você vai ver que o olhinho, ele tá quase em 3 pontos altos. Vai ter esse do lado, o centralizado e o do lado seguinte. Eu vou costurar a minha orelhinha pra ela terminar alinhado aqui com o ponto alto lateral do olhinho. A gente tem um ponto alto central do olhinho e a gente tem esse do ladinho. Então, eu vou alinhar a minha costura aqui com esse ponto alto do ladinho. Como que a gente vai saber ali atrás onde é esse ponto alto? É só você demarcar aqui, ó, você posiciona pra você olhar direitinho, terminou aqui. Dá uma seguradinha na orelha aí, ó, e vira a peça. Virou a peça, continua segurando a orelhinha posicionada e aí você vai ver aqui, ó. Ela vai terminar aqui onde você quer que termine. Se ela termina aqui posicionada, ela vai iniciar aqui. E é aqui que você vai fazer a sua costurinha, onde tá alinhadinho, tá vendo? Então, já vem aqui com o seu fio, onde tá alinhado. E vai puxando. A gente vai enfiar a agulha sempre nas alcinhas de trás, do ponto baixo. E pegar aqui na orelhinha também, ó. Nas alcinhas da orelhinha. Pegue 2 alcinhas na orelhinha. E vem aqui costurando. Por cima, 2 alcinhas da orelhinha. Na alcinha seguinte do trabalho da peça. Pode pegar 2 alcinhas, mas eu recomendo que pegue só uma mesmo, seu trabalho não ficar repuxado. Volta na peça, 2 alcinhas, pega a primeira ali. Volta na orelhinha, 2 alcinhas, pega a primeira alcinha da peça. E aí, você vai ajustando o fio assim, ó, pra ele ir todo pra trás. Volta na orelhinha, vem na peça, pega a alcinha. Volta na orelhinha, vem na peça e pega a alcinha. Como a gente já finalizou a nossa costura aqui, a gente pode dar mais uma voltinha aqui nesse último ponto. Tá vendo que ele terminou puxando da frente? Agora, a gente dá mais uma voltinha nele aqui, ó. Passa pra trás. Terminando a cozinha, eu quero arrematar bastante. Eu vou arrematar nessa direção. Eu vou pegar aqui as 2 alcinhas dos pontos altos. Tô bem no meio dos pontos altos pra não descer muito. E vou passando aqui a minha agulha. Prontinho, cortamos. E olha que coisa linda, gente. Aqui a gente usou como referência o último ponto terminando no ponto alto do ladinho do olho. E aqui a gente também, o último ponto terminando do ponto alto do ladinho do olho. Prontinho, lindezas, e ficou assim. Eu vou voltar aqui com uma base de trás pra mostrar pra vocês. Vocês vão fazer a mesma receitinha da base, mas não precisa se dar o trabalho de trocar de cor. E também, vocês não precisam fazer as carreiras de ponto baixo. Vocês vão fazer só as 3 primeiras carreiras circulares que eu ensinei pra vocês. Bom, gente, tô aqui com a minha outra base que eu fiz, que é exatamente igual a essa. A gente só não mudou de cor e nem fez essas carreirinhas de ponto baixo. A gente só fez só a base crua mesmo. E a gente vai usar ela pra poder colar aqui atrás e esconder tudo isso. Podem ver que tem todos esses fios aqui que eu já tinha arrematado, porque eles estavam aparecendo aqui na frente do cru. Então, eu peguei a minha agulha, eu puxei eles, assim, ó, vou fazer aqui pra vocês verem. Só enfiei a agulha e puxei. Aqui vai ser um pouco mais fácil, né? Porque a linha já tá bem aqui. Mas, pra quem puxou o fio lá pro meio, lá pra frente, você vai ter que passar a agulha e puxar assim pra frente onde estiver preso o seu fio aí. E aí, a gente vai colar aqui agora. Não se preocupem com isso. Isso aqui é a carreirinha de ponto baixo, tá bom? As 2 carreiras de ponto baixo. Mas ela vai ficar retinha aqui com a peça, ó. Eu vou utilizar cola quente pra colar. Acho mais fácil, mais prático, mas vocês podem colar com cola de tecido também. Eu vou passar aqui,
Eu vou passar já os pinguinhos de cola aqui nesses fios, só pra prender eles mais segurinhos na base mesmo. Pra dar a primeira segurada neles. Só nessa parte aqui onde vai ficar escondido no meio da nossa base. Pronto, só mais esses que estavam perto da borda, pra não prender do outro lado. Eu tô com um fio um pouco curto aqui por causa da tomada, mas o ideal é que a gente vá passando aqui, ó, só nessa parte de dentro. Essa parte da borda, não avancem muito, porque a cola de silicone, ela tende a espalhar quando a gente pressiona. Coloque o lado certo da peça pra cima e o lado avesso é onde você vai colar. Aí você vai colando agora. Cuidado com a borda, como eu falei, porque a cola, quando você pressiona a peça assim, ó, ela espalha. E ficou até mais firme a nossa base aqui, tá menos maleável. Agora a gente pode colar aqui pelas bordinhas, bem basiquinho mesmo, gente, pouquinha cola, pra não invadir as carreiras de ponto baixo, porque senão não vai ficar levantado assim, ó. Não vai formar o nosso murinho, né? E tá pronto, gente. Olha que coisa linda. É que vocês podem utilizar até pra guardar as agulhas, ó, as crocheteiras aí de plantão. Dá pra guardar a pérola aqui, porque a pérola não vai cair. E vocês podem fazer isso aqui um pouquinho mais alto também, se vocês preferirem. A cliente me pediu assim, então eu vou entregar assim. Olha que fofura, gente. Tô achando uma pena que o vídeo não tá mostrando direitinho o olho do lado preto, mas olha que fofura. E foi isso, gente. Muito obrigada por estar aqui. Deixe seu like, o seu comentário, o que você gostou, o que você mudaria e qual o seu próximo pedido pro próximo tutorial.